O mar que escancara um esconderijo. Eu conseguir sair do sofá, eu conseguir sair do marasmo, eu exercitar o corpo. Só tá perdendo a minha vida ali sentado. Ondas que deixam traumas. Eu sofri um acidente de lancha, afundamos de lancha, eu estava com meus 2 filhos e nós fomos resgatados por um veleiro e eu salvei eles em cima da minha cabeça, nadando. Caminhos da vida que às vezes parecem abrir um abismo. Que você imagina você ter um filho atleta que quase estava indo já para um mundial de travessias e do nada ser forçado, né? Você fala assim, ponto, perdi meu filho atleta, perdi o Matheus como filho. Mas que dia após dia se superam. E aí eu vi que o Matheus estava realmente voltando a ser o que ele gostava e o que ele queria ser, entendeu? E nesse momento eu me senti muito gratificada, muito mesmo. Porque eu vi que o meu esforço valeu a pena. Recompensas que chegam com as braçadas da vida. Eu sempre quando eu entro na água eu agradeço. Só de poder estar nadando de novo, porque após a cirurgia eu tinha certeza que eu não ia mais poder fazer isso, que eu não ia mais poder correr. As águas cristalinas do Canto do Forte são convite natural para o mergulho. Mas essa galera não está aqui só para curtir, não. Eu acho que eu arrasei. Eu acho que eu zerei o game. Eles são alunos do Felipe Pereira e da Rebeca Silveira, 2 treinadores com o mesmo laço sanguíneo. A natação para os irmãos parece ter começado já na barriga da mãe, a Edivânia. Há 5 anos, a família concretizou um sonho: a primeira escola de natação no mar em Cabo Frio, a Tubarões do Forte. Porque nadar no mar é diferente da piscina. Na piscina tem as raias, tem uma linha embaixo d'água, então aqui no mar a gente tem que ensinar as pessoas a fazerem a navegação, a fazer a respiração para frente, ensinar as correntes, os tipos de vento. Esse trabalho tem para a Rebeca a natureza como uma das missões. Eu acho que todo ser humano, da mesma maneira que ele aprende a caminhar, nos primeiros meses de vida ele também já tinha que aprender a nadar. Isso é para a vida dele. Estimula a parte respiratória, condicionamento físico. A gente recebe muitos alunos ainda com as ites da vida, né? E também devido à pandemia. Então a natação, ela funciona como se fosse uma fisioterapia pulmonar. Você está o tempo inteiro estimulando o seu pulmão. O Felipe, atleta desde os 5 anos de idade, trabalhava com a irmã, que já era educadora física. De medalha em medalha, troféu em troféu, ele também se formou na profissão e se aprimorou em formar atletas de alto rendimento. Abriu a 2ª escola de natação, Estrela do Mar. Hoje é inspiração para os alunos, alguns campeões brasileiros. O pessoal fala que vai lá me ver competir, fica motivado, a galera gosta, então eu acho que eu também nado até hoje, aí continuo treinando porque o próprio pessoal também me motiva, porque eu sei que a galera vai estar lá competindo, eu também quero estar competindo com a galera, então tanto o pessoal, acho que um vai motivando o outro e no final dá tudo certo. As técnicas de natação são o objetivo principal das aulas, mas aqui cada um chega com uma história, histórias inspiradoras e de superação. Em poucos meses de pés na areia e exercícios na água, o Eduardo venceu um obstáculo na sala de casa. Saiu de uma zona de conforto para valorizar a própria saúde. Eu conseguir sair do sofá, eu conseguir sair do marasmo, exercitar o corpo. Perder peso é um detalhe que vai, graças a Deus, vindo junto. Mas o mais importante é eu acordar de manhã doido para vir para o mar. E quando chega a hora de sair, eu ficar bem chateado que eu tenho que sair. E assim a gente vai passando nossos dias e vai melhorando cada vez mais. Com o apoio do pessoal aqui, todo mundo fala comigo, todo mundo me dá moral. Isso me ajuda pra caramba.
Eu tenho um filho de 15 anos, então se eu não estiver esperto, eu não consigo acompanhar ele de jeito nenhum. Ele não pode ter um impacto, ele está com 220 quilos, então ele não pode hoje para dentro de uma academia. Já a natação, a água, ela absorve, né? Reduz esse impacto, então fica muito mais fácil dele estar fazendo o movimento. E os exercícios que lá fora ele não consegue fazer, aqui dentro acaba ficando muito mais fácil. Até a gente reduzir um pouco de peso e depois ele colocar ele para fazer sobrecarga lá fora. À medida que vamos conhecendo essa galera, vão chegando histórias que são verdadeiras lições de vida. Quem vê o Fabiano atleta não imagina o que ele passou há menos de um ano. Em torno de agosto do ano passado, eu descobri que eu estava com um tumor maligno no rim esquerdo. Daí eu tive que fazer uma operação, o nome da operação é nefrectomia total do rim. E fiquei só com o rim direito. Após a cirurgia, eu não estava conseguindo levantar os braços. Eu tinha muita dor abdominal ainda, por causa da cicatrização. Daí eu fiquei 3 meses de recuperação, praticamente fazendo caminhadas só leves. Os braços que o Fabiano não conseguia levantar durante o tratamento, hoje são usados para segurar as medalhas que ganha na natação e no triatlon. Eu sempre, quando eu entro na água, eu agradeço. Só de poder estar nadando de novo, porque após a cirurgia eu tinha certeza que eu não ia mais poder fazer isso, que eu não ia mais poder correr. Então, quando eu entro na água, eu agradeço. A primeira coisa que eu faço é agradecer sempre que consigo voltar a nadar. E depois de um tempo, quando eu estou mais dentro do mar, assim, que eu olho para o fundo e vejo tudo azul, eu digo que é o lugar que eu queria estar, que é onde minha cabeça solta, assim, fica livre. É legal que um aluno, mesmo não sabendo, está incentivando o outro. E ter essa troca é muito bacana aqui com a galera. E é igual o Marcos chegou e falou assim, pô, não sabia da história do Gaúcho, do Fabiano. E é uma troca diária, porque às vezes você nem tá com vontade de vir nadar hoje. E aí, tipo, você pega uma história, não, eu vou, é minha saúde, é meu condicionamento, é você pensar lá na frente. E fora as pessoas que também estão em casa, estão um pouco mais introvertidas, um pouco mais depressivas, escuta uma história dela e fala assim, ah não, é uma injeção de ânimo, se ele conseguiu, eu também consigo, então vamos lá. As histórias de inspiração e superação aqui vão muito além. Para fazer jus ao nome do grupo, eu vou contar um pouco da história de 2 mamães tubarão, Luciana e Madelon. São daquelas que demonstram a força do instinto nas circunstâncias mais difíceis da vida. A Luciana foi uma das primeiras alunas do projeto. Eu sofri um acidente de lancha, afundamos de lancha, estava com meus 2 filhos. E nós fomos resgatados por um veleiro, eu salvei eles em cima da minha cabeça, nadando. Né? E ali eu percebi, gente, eu preciso nadar no mar. Criou um bloqueio, passou um tempinho, eu falei, eu não posso passar esse bloqueio para eles. Porque o medo é meu, não é deles. Que eles, um tinha 2 anos, o outro tinha 4. Eles viram aquilo como uma brincadeira. Né? Eles não entenderam a gravidade do que foi. E aí, quando surge a escola de natação no mar, eu vim. E eu não tinha com quem deixá-los para eu nadar. Então, eles já nadavam em piscina. Eu vim para superar esse bloqueio. E de novo, né? Porque eu sempre fui do mar. E trouxe eles para nadar. E aí, a gente conversou e não parou mais. Hoje, a Luciana nada para relaxar, sentir o prazer de estar no mar. Mas os filhos dela, Miguel e Pedro, é que nadam de braçadas e para longe. O Miguel, ele começou a nadar no mar com 7 anos, foi uma surpresa, junto com a Rebeca, como professora. Fez o primeiro Aloha em Angra e ele foi em primeiro lugar. E foi um destaque, ele virou propaganda, né, daquela edição, porque muito novo e sem medo nenhum. E ali nós vimos, gente, esse menino tem um potencial. E aí começou a investir, né, nisso. E, consequentemente, o Pedro, que os 2 são PCDs, mas o Pedro mais comprometido, a parte motora, ele começou a ver o irmão nadar e a gente, vamos colocar, mas também não era para ser atleta, vamos colocar para desenvolver a parte motora dele. E no mar tem as ondas, tem mais um desafio, e aí hoje ele é um atleta paralímpico. Das histórias que vêm dessas águas, mais uma vive uma constante sequência de superações. O nome dessa superação, Matheus Del Gaudio. Atleta de pódio desde muito novinho, mas em 2016 parecia ter a carreira interrompida por causa de um surto psicótico. Então, como nós 2, eu e meu esposo, somos professores de sala de aula, a gente percebeu que o Matheus não estava bem. E com isso a gente correu imediatamente para um psicólogo, um neuro e um psiquiatra. Essa junta tentou tirar ele do surto.
mas só que a gente não conseguiu. Ele ficou por volta de 3 a 4 meses só rindo. Ele se olhava no espelho, ria, não falava com ninguém, não sabia mais escrever o próprio nome. Os professores ficaram apavorados porque ele não sabia mais, não conseguia assinar o nome na prova, precisava soletrar o nome dele. E nesse momento a gente ficou em pânico mesmo, porque é um menino que nadava de 8 a 10 quilômetros diariamente, de segunda a sábado, nadava, competia em piscina, era atleta do Fluminense na época. E o que aconteceu com ele? O Matheus apagou. O tempo que o Matheus ficava acordado durante a noite, eu ficava ajoelhada, rezando, pedindo a Deus que ele me desse uma luz para poder eu ter o Matheus de volta, entendeu? E eu não desisti, não mesmo. Porque foi uma coisa que você imagina você ter um filho atleta que quase estava indo já para um mundial de travessias e do nada você foi foiçado, né? Você falar assim, ponto, perdi meu filho atleta, perdi o Matheus como filho. Professora aposentada, a Madelon buscava forças que só as mães têm para proteger os seus. Fez outra faculdade, a de Educação Física, para ela mesma poder treinar o filho. O professor ficou desesperado vendo o meu desespero como mãe, vendo um atleta sendo perdido ali no momento. E ele falou, Madelon, por que você não faz uma faculdade? Eu disse, poxa, mas eu já sou aposentada. Você não faz uma faculdade à distância, Educação Física, você vai poder ficar com o Matheus tranquilamente na beira da piscina sem ninguém te incomodar. Foi aí que veio a ideia de eu me formar em Educação Física. E eu continuei treinando o Matheus assim, esporadicamente nos meus estágios. Quando eu conseguia um estágio na piscina, eu levava ele para treinar. Aí, aos poucos, eu fui recuperando ele, mas ele ficou 2 anos sem dormir e andando o dia inteiro, igual um bicho enjaulado. Foi assim, muito assustador pra gente, porque a gente não sabia o que fazer. As medicações não conseguiam fazer com que ele voltasse a ser uma pessoa normal. E aí, eu treinando ele, ele foi voltando, porque era uma coisa que a memória dele, do nado, ainda estava ali. E ao longo dos anos, o destino tem se encarregado de trazer o Matheus de volta à vida de campeão. A mamãe cruzou o destino do amigo de infância do filho, aquele que tem uma coleção de estrelas do mar vencedoras. E esse reencontro tem dado trabalho aos concorrentes nas correntes do mar. Quando eu me formei ano passado, em 2024, eu voltei a treinar ele com toda a força possível. Aí eu comecei a recuperar ele na condicionamento físico e resistência, né? Aí foi que eu vi Felipe na piscina, nos dias de segunda-feira. E falei com o Felipe, tem condições de Matheus fazer uns treinos com você, fazer uma aula experimental às terças-feiras? Porque é o horário que eu posso levar ele. Não, tia, leva ele sim, porque você me chama de tia. Pode levar, leva o Matheus lá, ele é bem-vindo. Aí foi que ele gostou. Aí ele começou a nadar na piscina comigo e fazia as dobras no mar. Aí ele veio ano passado a fazer a primeira competição pós-trauma, né, psiquiátrico. E fez aquela competição muito legal de 5 km. Eu acompanhei ele na canoa. E aí eu vi que o Matheus estava realmente voltando a ser o que ele gostava e o que ele queria ser, entendeu? E nesse momento eu me senti muito gratificada, muito mesmo. Porque eu vi que o meu esforço, olha,